de volta para falar um pouco mais sobre os ácidos. Na última aula aprendemos as características gerais de ácidos e bases, como identificar um ácido, como identificar uma base, e hoje a gente vai aprender algumas características dos ácidos mais a fundo. Primeiro que a teoria de Arrhenius ela foi atualizada. E aí, segundo a teoria de Arrhenius, em solução aquosa, o ácido libera o íon H+. Só que, nesse caso, o íon H+, ele vai se unir à molécula da água, formando H3O+, denominado hidrônio ou hidroxônio. Então, você pode observar aí nessa reação que o H+, que vai ser liberado pelo ácido, vai se juntar com a molécula da água, formando H3O+ aquoso. O mesmo vai acontecer com as substâncias ácidas nas reações abaixo. Então, observem aí que o HCl ele vai entrar em meio aquoso e vai formar H3O+, mais o Cl-. Então, essa formação do hidrônio ou do hidroxônio vai acontecer sempre que houver uma diluição de um ácido lá em meio aquoso. Os ácidos eles podem receber algumas classificações em específico. A primeira classificação que a gente vai ver é quanto aos hidrogênios ionizáveis. Lembrando que o hidrogênio ionizável é aquele átomo que se liberta, que é liberado quando você coloca um ácido em meio aquoso. Quando você bota lá junto em uma solução que tem água. Então o ácido ele vai liberar esse hidrogênio e esse hidrogênio é chamado de hidrogênio ionizável. E é exatamente esse hidrogênio que vai formar a nova substância ou formar o íon H3O+. Então, a primeira classificação que a gente vai ter são os monoácidos. O monoácido vai ser aquele ácido que vai liberar apenas um hidrogênio ionizável. Como exemplo aí o HNO3. O HNO3 vai liberar um hidrogênio e esse hidrogênio é quem vai classificá-lo como monoácido, porque só apresenta um hidrogênio ionizável. O diácido, mesma coisa, só que di quer dizer 2. Então, diácido libera 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, tri quer dizer 3, então libera 3 hidrogênios ionizáveis. E o tetrácido é aquele que libera 4 hidrogênios ionizáveis, tá? Então, é só a classificação, essa é a primeira classificação dos ácidos que nós veremos hoje. A segunda classificação é quanto à presença de oxigênio na molécula. Então, se a substância não apresentar oxigênio, lembrando que nós estamos analisando moléculas de ácidos. Então, quando o ácido não tiver oxigênio, é considerado hidrácido. Quando o ácido apresentar um oxigênio, pelo menos um oxigênio na sua molécula, ele é considerado um oxiácido. Então, aí no slide a gente pode ver exemplos de hidrácidos como HBr, H2S, HCN e os oxiácidos, que são aqueles que apresentam o oxigênio. Então, H2SO4, HNO3 e o H3PO4 são exemplos de moléculas que apresentam oxigênio e assim sendo classificado como oxiácidos. Existe também uma classificação quanto à força daquele ácido. Então, existem ácidos que são considerados fortes, existem ácidos que são considerados moderados e existem ácidos que são considerados fracos. Essa classificação ela vai variar de acordo com esse grau de ionização. O grau de ionização é calculado pelo número de moléculas que se ionizam dividido pelo número de moléculas que são dissolvidas. Então, a determinação teórica da força dos ácidos, nós podemos considerar, em regras gerais, que hidrácidos
são considerados ácidos fortes. Ou seja, se não houver oxigênio na molécula, aquele ácido pode ser considerado forte. Mas existem exceções, tá? Uma exceção é o HF, que é considerado um ácido moderado. Existem também alguns que são considerados fracos, que é o H2S, HCN, H4FeCN, 6. Observem que esses que são considerados fortes, eles estão ligados a alguns halogênios, que são aqueles elementos que estão na família 7A, como o cloro, o bromo e o iodo. Então, eles são considerados fortes. O semiforte ou moderado é aquele que está ligado lá ao flúor, ao F. Então, o HF é considerado moderado, tá? E os fracos são aqueles que as outras moléculas que não são halogênios. Já para os oxiácidos, a força vai ser proporcional ao número de oxigênios presente naquele ácido. Então, o seu número de hidrogênio ionizável, você pode fazer o cálculo da seguinte maneira: número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, subtraindo oxigênio menos hidrogênio ionizável, se o resultado der 0, o ácido é considerado fraco. Se o resultado der 1, o ácido é considerado moderado. E se der mais 2 ou mais, o ácido é considerado forte. Vê o exemplo aí do H2SO4. Eu vou subtrair oxigênio menos hidrogênio ionizável. Ou seja, eu tenho 4 menos 2, que vai dar 2. Qualquer número maior ou igual a 2, o ácido é considerado forte. Mais abaixo, nós temos o HClO4. Você vai fazer a mesma regra, tá? Oxigênio menos hidrogênio. Então, fazendo a subtração, vai dar 4 menos 1 e o resultado dá 3. Isso quer dizer que o HClO4 também é considerado um ácido forte. Quando o resultado for 0, ácido fraco. Quando o resultado for 1, o ácido vai ser considerado forte. 1, o ácido é considerado moderado. 2, forte. Existem também algumas regras para colocar o nome nesses ácidos, que aí nós chamamos de nomenclatura. Essa nomenclatura são regrinhas específicas que vão ajudar a dar o nome a esse ácido. Em regra geral, nós colocamos a palavra ácido, colocamos um radical do nome do elemento e a terminação hídrico. Por exemplo, eu tenho HCl, então eu posso chamar de ácido clorídrico. Então, cloro e a terminação hídrico. Coloca só o radical daquela palavra, daquele elemento. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2SE, ácido selenídrico. Então, coloca o radical do elemento e a terminação hídrico. E antes, coloca a palavra ácido. Então, a nomenclatura do ácido quando o elemento não apresentar oxigênio, tá? Essa regra vale para os hidrácidos. Já quando o elemento for um oxiácido, nós temos que usar outras regras em específico. E ela envolve o NOx. Então, você vai ter que calcular o NOx do elemento central para poder indicar qual vai ser a nomenclatura dessa substância. Então, se você calculou lá o NOx do elemento central e ele der 7, isso quer dizer que aquele ácido você tem que colocar um prefixo per e a terminação ico. Então, nós temos HMnO4, vai ser ácido permangânico. HBrO4 vai ser o ácido perbrômico. HIO,
ácido periódico, ou periódico. E nós temos o HClO4, que é o ácido perclórico. Então é só colocar a terminação ico e esse prefixo per. Então nós temos ácido per e a terminação ico. Isso quando o NOx for 7, tá? Mais 7, positivo. Quando você achar o NOx variando entre 5 e 6, basta apenas colocar a terminação ico. Então nós temos H3PO4, ácido fosfórico. H3ASO4, ácido arsênico. HiO3, ácido iódico. Então é só você observar essa posição do átomo central e colocar essa terminação ico, se o NOx der mais 5 ou mais 6. Já se o NOx for mais 3 ou mais 4, a terminação agora passa a ser oso. Então, HClO2, nós temos ácido cloroso. H3PO3, nós temos ácido fosforoso. H3ASO3, ácido arsenioso. Então, observa que é só colocar a terminação oso, caso o NOx der entre 3 e 4. Se o NOx der mais 1 ou mais 2, você vai colocar um prefixo hipo e a terminação oso. E aí nós temos para o HBRO, ácido hipobromoso. HIO, ácido hipoiodoso. E assim por diante. Uma nota, uma observaçãozinha que tem lá no livro de vocês, diz o seguinte: os ácidos que apresentam o elemento central B, C ou SI não obedecem à regra que se relaciona ao NOx. A nomenclatura deles é feita da seguinte forma: ácido, o nome do elemento, mais a terminação ico. Então, H3BO3 é ácido bórico. H2CO3, ácido carbônico. H4SiO4, ácido silícico. Observa que nesse caso essa regra vai valer para elementos como o boro, o carbono e o silício, tá? A terminação vai ficar ico. Então, era isso que a gente tinha para dizer hoje, gente. Na aula de quinta-feira, nós resolvemos algumas questõezinhas e damos continuidade aos nossos estudos. Bons estudos a vocês e até a próxima.